Ok, pessoal, temos público. Bom dia, excelente sexta-feira para todo mundo, se preparando para um fim de semana, férias de julho. Como estamos, como temos passado, pessoal? E aí? Bora ver nosso próximo signo? Vou esperar alguém entrar, só para poder ver que estamos ao vivo e que está tudo bem. Espero que todos estejam escutando. Que a gente possa seguir adiante e que não está o microfone que está bom. Espero, né? L'chaim. Então vamos que vamos, pessoal. O signo que a gente vai estudar hoje é o signo de Escorpião. Vamos falar bastante sobre ele e vamos que vamos. Vamos começar agora. O signo de Escorpião, ele é chamado em hebraico de Akrav. A gente vai ver o que isso significa. A tribo responsável dele é a tribo de Menashe. A letra do alfabeto, o valor numérico e a letra do alfabeto que Deus ele criou, que rege nesse signo, é a letra Nun. A letra Nun, cujo valor numérico é 50. O elemento desse signo é a água. O planeta regente é Marte. E o mês em hebraico se chama Cheshvan ou Mar Cheshvan. Vamos começar pelo nome do mês, para a gente entender as características do mês, para a gente entender depois as tendências da pessoa que nasce neste período do signo de Escorpião. Certo? O que nós falamos, isso representa este mês que vem depois das festas judaicas, depois do Ano Novo Judaico. Depois que teve as festas, Rosh Hashanah, Kippur, Sukkot, entrou um mês chamado o mês de Cheshvan. Esse mês de Cheshvan, ele tem um nome chamado de Mar Cheshvan. Mar, em hebraico, tem duplo significado. Mar pode ser amargo, uma coisa que é amarga, e mar pode ser também dono, patrão, chefe. Isso é chamado mar, senhor, certo? Isso é o título que se dá para a palavra mar. Nós já vamos chegar lá. O mês de Cheshvan também é chamado nas escrituras como Yerach Bul, o mês de Bul. Por que esse mês foi chamado de Bul? Em nome de quê? O que representa Bul? Dizem nossos sábios que Bul representa o Mabul. O que é o Mabul? Mabul é o dilúvio que veio na época de Noé. Na época de Noé, Deus ele abriu as torneiras lá dos céus. Uma chuva caiu bem pesada no mundo. Deus abriu os mananciais da terra. E a terra começou, das suas profundezas, jogar a água, jorrar água, e aquilo começou e trouxe o dilúvio. O dilúvio é chamado Mabul. Quer dizer que este mês está ligado com água. Além de ser o elemento água, que a gente falou que o elemento predominante deste mês é água, então este mês está ligado com água. Agora, na mística judaica, nós estamos na Universidade da Kabbalah. Na mística judaica, água representa prazer. Nós já vimos isso quando a gente estudou Gêmeos, Câncer, que era o signo que está ligado com água. A gente viu que estava ligado com prazer. E agora a gente está vendo o segundo signo que está ligado com água, que é Escorpião. Então, água representa prazeres. Bom dia, Adriano. Então, águas representa os prazeres quando a pessoa ela busca os prazeres materiais. Toda a sensação de gratidão, assim, prazer material, físico que a pessoa ela pode ter, isso está ligado com a água, pois a água desperta o prazer, assim diz a Kabbalah para a gente. Então, por si só, é um mês que a pessoa deve tomar cuidado quem nasce nesse mês, porque ela vai buscar os prazeres da vida. Mas, ao mesmo tempo, o dilúvio veio e acabou com o mundo, né? Então, ele tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque muitas águas,
água é bom, mas demasiado, isso pode virar uma enchente, isso pode virar um dilúvio. Tá? Isso pode realmente acabar afogando a pessoa, isso pode levar a pessoa numa depressão profunda, tá? Quer dizer, por um lado, eles têm uma vontade muito grande de viver, mas, porém, se eles começam a cair, eles podem cair nas profundezas da terra, onde os mananciais de lá saíram, eles podem cair numa depressão profunda, e Deus os livre, até chegar e pensar no suicídio. Tá? Mas são pessoas que estão ligadas com prazeres, que é o desejo para a vida, que está ligado com a água. E eles só têm que tomar cuidado para não ficar cabisbaixo e entrar numa depressão. Mas, por outro lado, nós falamos que a segunda explicação do mês, que ele é chamado de Mar significa dono, que é o Senhor. Quer dizer que ele é o dono, ele é o chefe de todos os meses. Por isso ele é chamado de Mar. Essa tem uma explicação que os sábios dizem, porque justo esse mês é chamado de Mar Reshvan, Senhor Reshvan, dono Reshvan. Porque ele acaba sendo o mês que domina todos os outros meses, vamos dizer que a gente pode dizer assim. Em outras palavras, a pessoa que gosta de dominar, gosta de estar por cima, é uma pessoa que gosta de vencer, a gente vai ver. Uma pessoa que ela tem essas características muito fortes dentro de si. Então, por isso, uma pessoa que nasce no mês de Reshvan, que a gente está falando, que é o signo de Escorpião, esta pessoa, ela tem essas tendências de querer estar sempre por cima. Uma mulher de Escorpião, ela tem muito autoconfiança, muito. E ela não vai casar com alguém que não é autoconfiante, entendeu? Ela procura sempre segurança. A gente vai ver que essas pessoas de Escorpião, elas são tão assim inteligentes e ocultas ao mesmo tempo, mas são decisivas. São pessoas que estão com a decisão na ponta da língua. Não são pessoas que vivem, será que se eu fizer isso, eu não fizer? Não, são pessoas que conhecem o âmago das coisas e chegam a conclusões concretas. A gente vai ver. Então, entre os meses de água, o mês de Reshvan, que a gente está falando agora, o Escorpião, é a mais água de todas as águas. E a gente já viu a correlação, obviamente, por conta do dilúvio, que, aliás, o dilúvio iniciou no dia 17 desse mês de Reshvan. O dilúvio aconteceu durante o signo de Escorpião. Não somente isso, como também a reza pelas chuvas em Israel, que a gente solicita chuvas, é dia 7 de Reshvan, isso até hoje no calendário judaico. Pessoas que residem em Israel pedem chuvas exatamente no dia 7 de Reshvan, é o mês das águas, que a gente está vendo, o mês dos prazeres, então, o mês dos desejos, né, que a pessoa representa os desejos. E é óbvio que a gente sempre fala na nossa aula, não apenas a pessoa que nasce nesse signo tem que ficar ligado com aquilo que a gente diz, como também, anualmente, quando volta esse signo a reger, quando termina o mês das festas, Reshvan, tudo isso vem à tona. Então vem o Mar Reshvan e traz consigo, tá? Por um lado, um lado amargo, que pode ser um lado negativo, por outro lado, o lado do poderio, né, de estar por cima, o lado do prazer, etc. Isso volta a acontecer. Mas, obviamente, a gente está focado mais aqui para ver as tendências das pessoas que nasceram nesse signo, no período dos dias que rege esse signo, que é, no caso aqui, Escorpião, que a gente está estudando. São pessoas muito sentimentais. Na verdade, as pessoas mais sentimentais do zodíaco são pessoas de Câncer. Câncer e Escorpião são parecidos. São Escorpião. Pessoas de Escorpião são as pessoas que têm mais sentimentos. Eles guardam tudo o que acontece. Pessoal, se você feriu com uma pessoa de Escorpião, vai ficar marcado, vai ficar guardado. Elas são extremamente sentimentais, mas demasiadamente sentimentais. E elas guardam qualquer coisa que aconteceu, porque elas são pura emoção. E aí tem que tomar muito cuidado, porque isto leva que a pessoa de Escorpião, ela age com o coração e não com a cabeça. Entendeu? O que ela sente, ela faz, ela executa, ela vai lá e age, como a gente vai ver. Ela não eleva para a cabeça para poder pensar e meditar. Se aquilo chegou ao sentimento deles, é uma pessoa muito apurada, ele vai reagir.
E aí a gente vai ver as coisas ruins que pode ter uma pessoa que ela nasceu nesse período de escorpião, que é a pior coisa que pode ter, que é o tal da vingança, que nele vem de espontânea. E a gente vai estudar isso já já. Então eles agem muito mais com o coração do que com a mente. São as pessoas que têm mais intuição. São aquelas pessoas que ela pode encontrar alguém, conversar com ele, e uma vez que ela é puro sentimento, elas conseguem ter uma intuição assim, extraordinária sobre outra pessoa que ela não a conhecia tão bem, mas ela traz o perfil total daquela pessoa. Ela, entendam isso, por ter sentimento, então ela entende o feeling do outro, assim como ela tem isso apurado, ela entende do outro e com isso dá a oportunidade dela determinar com clareza a personalidade do outro, de uma intuição incrível. As pessoas falam, uau, como é que você sabe tudo isso? E na verdade é por conta do sentimento apurado. Tá? Então, ela simplesmente ao olhar, ela pode dar muita definição sobre uma pessoa. Por isso são pessoas que dariam excelentes psicólogos na área da psicologia, pessoas que precisam dar orientações na RH, como o comportamento das pessoas, que ele consegue entender cada um no seu ângulo, por ele ser assim. Sentimento apurado, ele sente o outro, sente bastante o outro. O problema é que você sabe que você é sentimental demais ao extremo, tá? Isso também explode uma hora, né? Então esse aqui é o grande problema que a gente vai ver na vida, que o escorpião ele tem que estar ligado. Ele é muito sentimental, né? E ele sente muito dentro, e a gente vai ver que vamos com calma. A gente vai ver alguns detalhes de como que ele leva isso na vida dele pessoal. A Krav em hebraico, que é escorpião, você pode dividir a palavra A e Krav. Krav em hebraico, não sei quem, talvez alguns dos ouvintes com certeza já devem ter escutado daquela prática ginástica israelense, né, chamada Krav Maga, que na verdade é até uma luta, não é marcial, mas é uma defesa, que a pessoa ela autodefesa, né, para você saber se defender diante de qualquer ataque, chamado Krav. Krav em hebraico significa combate. Agora, a palavra escorpião em hebraico é Akrav. O que quer dizer Akrav? Ela tem dentro dela o Krav, o conflito, tá? E ela tem um conflito com os outros de uma maneira muito apurada, a gente vai ver. E tem dois tipos de conflitos que podem ter uma pessoa que é de escorpião. Isso depende de qual período que ele nasceu durante o mês. Então tem aquela pessoa que ela briga internamente, né? E tem a pessoa que ela envolve externamente. Então tem aquela pessoa que ela explode dentro de si, que a gente vai ver que o escorpião é uma pessoa fria. E quando você briga com ela, quando ela tem raiva de alguém, então ela tem uma raiva interior, não uma raiva exterior. Isso é um nível de Akrav, um nível de escorpião. Um nível de escorpião é aquela que ele sente dentro, ele não demonstra que ele tem raiva de você, mas no interior dele ele tá com muita raiva. E espera para acontecer, cara. Ele vai revidar, porque a vingança no escorpião é pesada. Ele é sentimento, mexeu com o sentimento dele, bateu, levou. Vai ter troco. Pode ter um troco de imediato revelado, descancarado, isso é um tipo de escorpião. E pode ter um elaborado de uma maneira quieta, mas que vai ter, porque a vingança é o seu maior problema. Qual é o problema dele, a vingança? Né? Ele não consegue ficar quieto e deixar passar, porque ele guarda os sentimentos. Quem guarda os sentimentos, então aquilo atazana ele até ele revidar, até ele pôr isso a limpo. Então ele vai revidar. Mas ele não vai revidar rezando para que Deus castigue o cara que fez mal para ele. Não, isso é fraco. Isso aqui não vale.
E sim, ele vai fazer o mal, ele vai preparar o mal, ele vai com as próprias mãos executar. Pode ser de uma maneira quieta por trás, e pode ser de uma maneira muito radical, e muito forte, e muito doída. Entendeu? Mas a vingança é o grande problema. Por isso, uma pessoa que casa com uma pessoa de escorpião, tá certo? E de repente chegaram a um divórcio, saiba ele que, vai ser muito dolorido. Se chegou a divórcio, chegou o momento de vocês brigarem entre si ao ponto de vocês se separarem, então se você casou com uma pessoa de escorpião, ele não vai deixar barato. Mas não vai deixar barato. E vai ser muito dolorido, vai ser muito difícil essa separação. Ele vai se vingar na certa. Isso é muito ruim, né? Porque a Bíblia fala que a gente não pode revidar, a gente não pode dar vingança, não pode ter esse tipo de comportamento. Mas você tem que saber que é a natureza dele. Então, isso é importante saber que é a natureza dele. Por que é bom e importante saber a natureza da pessoa? Cara, ele não faz isso por mal, ele simplesmente tem essas tendências, ele nasceu nesse período, então eles têm isso por natureza. Não justifica a pessoa ele agir dessa maneira, ele tem que trabalhar sobre si. A gente vem para o mundo com tendências, a gente está estudando só isso aqui, essas últimas aulas. São as tendências naturais de temperamento e comportamento que uma pessoa ela vem, mas é óbvio que a gente não pode chegar e falar o seguinte: pronto, acabou, basta, está resolvido, é assim e pronto. Não, as pessoas precisam trabalhar. Mas é importante a gente trabalhar sobre a sua própria virtude, sabe? Você precisa... A pessoa ela precisa realmente arregaçar as mangas e trabalhar com seus sentimentos. Não é que a gente veio aqui para o mundo simplesmente para deixar rolar como é que é. A gente precisa, entendeu? Executar, trabalhar, essa é a verdade. Pessoas de escorpião são pessoas muito obscuras. Você não sabe o que está acontecendo com ele, cara. São muito secretas. Não gostam de jeito nenhum de revelar as coisas que eles guardam, segredos. Quer dizer, se você quer ter alguém de confiança, que você pode confiar num segredo, você pode falar para alguém de escorpião. Porque você nunca vai saber os segredos dele. Ele nunca vai revelar aquilo que ele escutou, tampouco os segredos que ele é, porque ele é uma pessoa muito obscura. Você não consegue definir o cara de escorpião. Ele consegue te definir totalmente por lado sentimental, que a gente falou que ele tem, mas você chegar ao âmago da pessoa de escorpião, vai ser difícil. Às vezes não vão abrir a própria guarda, mas de jeito nenhum. É difícil você saber quem eles são. Isso fica um pouco difícil na hora que você sabe alguém de escorpião, que você sempre vai falar, puxa vida, mas ainda não entendi quem ele é. E você não vai entender. Porque eles guardam segredos. São pessoas que vivem no segredo. São pessoas que enxergam o âmago da coisa, mas guardam. Eles, sabe, são pessoas muito introspectivas. Por isso elas sofrem sozinha na hora da vingança. De novo, você fez um mal para ela, ela vai te dar uma cara sorridente. Você nem vai sequer chegar à conclusão que alguma coisa de mal você fez. Mas, cara, ele sabe. Ele sabe lá dentro que aquilo ferveu ele pra caramba. Então, de novo, ele está guardando o segredo. Ele não é uma pessoa revelada, entendeu? Ele não tem aquela cara limpa que a gente diz, olha, puxa vida, eu consigo ver quem você é, o que você está pensando. Não, você nunca vai tirar isso da pessoa de escorpião. Não vai tirar isso da pessoa de escorpião. Né? Quer dizer, por um lado, eles são ocultos, mas por outro lado, eles buscam o âmago de qualquer pessoa e chegam lá, como a gente falou. Falou que precisaria um bom psicólogo, etc., porque ele consegue entender o âmago de cada um e um. Não gostam que fazem isso com ele, tanto é que ele não deixa. Fica a 7 chaves, você não vai saber nunca o que ele está pensando. E por outro lado, assim eles fazem com os demais. Quer dizer, eles chegam sim ao interior de cada um. Pessoas que têm muita habilidade, pessoas que têm muita criatividade nos negócios. E a razão disso é porque eles têm esta visão profunda, um sentimento daquilo que eles estão trabalhando. E isso é muito importante, a gente vai ver o que isso leva. Essa confiança que ele tem, que ele entende o âmago da coisa, que ele sente por aquilo, isso faz dele ser um exímio vendedor. Sabe, uma pessoa que sabe convencer as outras pessoas naquilo que ele trabalha.
eles chegam a ter o dom de falar com o sentimento de hipnotizar as pessoas que estão escutando. Você fala, uau, o que ele falou? Aquilo mexeu comigo. Você se arrepia todo quando alguém do escorpião está falando, porque ele tem essa capacidade de atingir o teu sentimento, sabe? De paf, de chegar lá na tua essência. Então, são pessoas que são vendedoras, sabe? Precisa convencer as pessoas. Elas são pessoas que elas conseguem hipnotizar as pessoas com as suas falas, porque elas acreditam de verdade no produto que elas têm. E já que elas acreditam, o coração delas se inflou. Quando ela fala com o coração, e palavras que saem do coração penetram no coração. Assim nossos sábios ensinam. Então, não tem jeito. Por isso, você quer escalar uma equipe boa de vendedores? Traga uma pessoa de escorpião, deixa ele analisar o produto, entender o produto, principalmente entender, sentir o produto, porque eles sentem mais do que cruzou a cabeça, e com isso pronto, está resolvido. Você vai ver que eles vão vender gato por lebre, modo de dizer. Mulher de escorpião é uma mulher capaz de ter vários homens. Por quê? O que acontece? Os homens não conseguem identificá-la, ela consegue identificar cada um, e a pessoa de escorpião tem que estar por cima. A gente vai ver, ele vai ter que sempre estar por cima, então ele vai dominar, ela vai dominar e botar cada um no seu devido lugar. Então ela pode ser uma pessoa com a convicção tão apurada e tão secreta, você pode desconfiar, entendeu? Porque ela domina, ela sabe como controlar tudo. Então, e ela, com as palavras e com o coração, sabe hipnotizar as pessoas, então você cai facilmente na rede, né? Porque ela sempre vai estar no comando, não adianta. Você sabe que você casou com uma mulher de escorpião, dá a rédea para ela, porque não tem jeito, porque não precisa dar, ela já vai pegar anyways. De qualquer maneira, ela já vai tomar conta do assunto. Tá? Porque elas que estão no domínio, é assim que funciona, pessoas de escorpião. São pessoas tranquilas, entendeu? São pessoas tranquilas, quer dizer, em outras palavras, você pode ferir ela, ela não vai demonstrar isso externamente, ela não vai começar isso para você, tá? Mas dentro delas, elas vão estar borbulhando, como a gente falou, e pode esperar que a vingança há de vir. Bom dia, bom dia. De Jurani. Amo justiça. E por isso elas brigam por isso. Dizendo a verdade explicitamente. Ela não tem vergonha de falar o que sente ou o que pensa. Tá? O escorpião, ela diz para você na lata, na chincha, entendeu? Ela, saber quem é ela, você não vai descobrir, mas sobre o outro, ela costuma falar, assim, uma clareza, assim. Vou dar um exemplo, um cara tem um nariz feio, fala, pô, que nariz feio você tem, sabe? Ela nem poupa em dizer, ela fala mesmo. Tá? Por quê? E ela não faz isso por mal, porque ela é assim, ela é franca, e ela acha que ao dizer desta maneira, ela está ajudando o outro que não percebeu a se tratar, a procurar resolver a situação, qualquer que seja ela. Então, isso são pessoas de escorpião. Por isso elas têm tendências, entre aspas, de serem cruéis. Sabe, você fala, pô, calma, não se fala isso para alguém que não tem a mão, a maneta, não sei o que, sabe? Ela fala, às vezes se tornam muito agressivas ao expor uma ideia, uma franqueza, assim, sem filtro, né? E também elas são chamadas de cruéis, principalmente por conta da vingança. Cara, a vingança admira, e aí são pessoas que aí tem pessoas que falam, pô, esse cara é do mal, não é do mal. Entendeu? Ele simplesmente ele guarda, ele tem um sentimento apurado, ele guarda e ele vai revidar. Então, isso é chamado vingança. E isso pode ser caracterizado por muitos como uma pessoa, você vai falar, puxa vida, esse cara é um cruel, isso é uma pessoa ruim. Então, por exemplo, os pais, tem pais que são pais, não faz diferença, né? Pais, homem e mulher, que eles são de escorpião. Então eles podem chegar ao extremo. Ora, ele dá tudo para aquela criança. Aí, de repente, cara, do nada, ele pode pegar alguma coisa que você fez que estava guardado lá atrás, e está no sentimento dele, ele para, mas ele chega e fala o seguinte, agora você não vai ter mais nada. E pronto, ele decidiu, está decidido. Comando absoluto que o escorpião tem,
E quando ele definiu que agora é o momento de revidar, ele vai revidar e pronto, ele cessa, mas sem problema algum. Antes estava te dando, agora acabou, pronto. E assim que é. Eles são, na maneira geral, eles têm o nervosismo que é chamado frio. Frio. O que quer dizer nervosismo frio, pessoal? Eles têm raiva quietos. Isso é chamado nas escrituras, na mística judaica, como o inferno de gelo, o inferno de neve. Isso é chamado Gehenom Shel Shelag em hebraico. Você tem aquele inferno que é fervoroso, que vem revidado com, sabe, com raiva, que não sei, etc. E tem aquele que é frio. Aliás, esta é a diferença que tem entre a cobra e o escorpião. Ambos aplicam veneno. Apenas que a cobra, o veneno é quente e queima, e o veneno de escorpião é frio. O escorpião é uma pessoa fria. Pessoa fria, gelada, calculista. Entende a pessoa que está sendo analisada e tem consequências, qualquer ato que você fere o sentimento dele, ao ponto de vai ter vingança, vai se revidar. Mas a raiva que ele tem de uma pessoa não é aquela raiva bufante que você fica com nariz, você fala que está bufando, né? Não, é inferno de gelo, é muito bom. Interessante isso, né? Chamado inferno Gehenom Shel Shelag. Então o que ele quer dizer? Ele diz que é aquela coisa fria. Quer dizer que vem uma coisa, e a pior coisa que tem essa, porque se o cara fica nervoso e expõe, jogou para fora. Se o cara fica nervoso e ele é frio, você não sabe, cara. De repente vem uma chapuletada que você não sabe de onde veio, na verdade é uma vingança do cara que você nem sentiu que você feriu, porque ele não expôs. Então você pode estar numa roda, de repente você falou uma palavra contra ele. Ele não gostou, ele vai borbulhar dentro, mas ele vai agir friamente. Escorpião, toma cuidado. E isso pode gerar a pior das piores sentimentos, né? Então, nervosismo gelado e nervosismo quente, que é chamado em hebraico, você tem o nervosismo do fogo e o nervosismo do gelo, é aquele nervosismo que explode, que é do fogo, entendeu? Como um vulcão, né? Com a erupção do vulcão, e você tem aquele que é o gelo, que é frio, que você não consegue perceber, tá certo? Então, ele é desse. Não naqueles que explodem, naqueles que explodem, guardam e agem de uma maneira sutil, passam a vingança igual escorpião, veneno é frio. Tem boa memória, são pessoas boas para estudos, mas também eles lembram não apenas do estudo, eles lembram de tudo que você fez. Mas ele lembra do que você fez, está guardado. Isso pode ser uma coisa que pode gerar uma coisa bem negativa. Eles gostam, eles precisam sempre ganhar. Acabou. Eles têm ambição para ganhar. Lembra que a gente falou que eles têm ambição de ser patrão? Eles precisam ganhar. O prazer deles é estar sempre por cima. Está no ápice do prazer. Água, que a gente falou, eles precisam sempre ganhar. Por isso, os filhos precisam ter esse incentivo do pai. Você vai ter um filho que ele é de escorpião, então de vez em quando fala, você venceu, deixa ele ganhar, sai no xadrez, sai na competitividade, porque ele precisa disso, ele não faz isso por mal. Você fala, você não sabe jogar, você não sabe perder. Sabe, ele não sabe perder, escorpião não sabe perder, tá bom, ok, é a tendência do escorpião que não sabe perder. E por isso você vai o quê? Você acha que você falando que você não sabe perder, você vai ajudar ele? Não. Então, tudo bem. Então, às vezes, eles precisam desse incentivo. Então, pais que com os filhos precisam saber disso, para que eles tenham essa tendência. Óbvio que a gente tem que trabalhar com essa tendência dos nossos filhos. A gente precisa saber que, de vez em quando, eles precisam disso. Então, você levar isso para o lado positivo é fantástico, sabe? Você chega a falar para ele, olha, que bom que você leu esse livro, que você passou esse concurso, etc. Isso vai estimular ele a querer fazer mais coisas. Então, não é ruim a gente saber que ele tem tendências de querer vencer, porque ele pode ser estimulado para muita coisa boa na vida, tá? Então, isso é importante da gente saber. Homens de escorpião têm uma inveja, assim, forte, ciúmes, muito ciúmes das próprias esposas. É assim que são homens de escorpião, tá? E quer dizer, então,
Então, homens de escorpião, eles têm ciúmes, inveja das próprias esposas, ou seja, se ele ver ela conversando com outro, isso vai deixar ele furioso. Ele pode não falar isso, mas vai deixar ele furioso dele, porque ele pensa, ela é minha aqui que o outro está falando com ela, tá certo? Então, ele ia dizer, não fale com ela, não mexe com ela. Por isso, uma mulher deve respeitar. Você tem um homem de escorpião, tenta respeitar e não deixar que ele fique chateado com isso. Por isso, são pessoas que desconfiam demais. Se existe alguém que desconfia alguém, escorpião. Escorpião estão sempre desconfiados. Estão desconfiados demais de todos. Desconfiam. E a gente sabe que a pessoa que ela desconfia do outro, de ter feito o X que ele não fez, então isso, nossos sábios falam uma coisa muito forte, pessoal, só para dizer para vocês. É ser o seguinte, na linguagem dos nossos sábios é o seguinte, Achoshed baksherim loke begufo. Significa a pessoa que desconfia de uma pessoa boa, que ela tenha feito uma coisa ruim, quando na verdade ele foi justo, ele nunca fez, apanha no seu próprio corpo. Quer dizer, ele vai receber, ele vai apanhar fisicamente, ele vai ser prejudicado. Quer dizer, você quis atribuir que o outro que é justo fez o mal vai chegar para você. O mal vai chegar para você fisicamente. Então isso pode reverter para ele de uma maneira muito ruim, né? Ele pode se prejudicar fisicamente, tudo por conta da desconfiança. Então desconfiança, too much, muito, demasiado, this is not good, isso não é bom. Então, por exemplo, se o marido ou uma esposa do o cônjuge chegou atrasado em casa, o que vai desconfiar? Se o outro é de escorpião, pronto, onde ele está, ele traiu, o que ele está fazendo, onde que é? E, na verdade, pode simplesmente ter tido um tráfego, foi um dia convencional, sabe? Fecharam a via, etc. Então, por que não dá um voto de confiança? E isto é também um problema de uma pessoa de escorpião, que é de desconfiar demais. Lembra, pessoal, quero dizer para vocês que quando a gente fala vingança, a gente está falando, não é só coisa ruim. Sabe, vingar-se do lado negativo é positivo. Está entendendo? Eu vou me vingar da má inclinação que queria me tirar para o pecado, então eu vou bater lá. Tipo, vou acabar com a minha má índole. Ótimo, estou me vingando da minha má índole. Vingança, todas essas palavras que a gente usa, desconfiar é bom? Sim, desconfiar é bom. Quando desconfiar é bom, você não sabe se a pessoa está vendo te dar um golpe, é uma pessoa nova que veio, você precisa desconfiar da pessoa. Mas desconfiar demasiado, entendeu? Aí, atrás das pessoas justas, isto é um pecado que a gente está falando. Então, entendam as palavras que a gente está falando, que sempre podem ser, sim, aplicadas para o lado positivo. E este tal do livre-arbítrio nosso, de como conduzir esta energia, essas tendências que nós temos. Ou levá-las para o caminho correto e exercê-las da maneira positiva, ou a gente pode pegar tudo isso aí, exercê-las de uma maneira negativa. Óbvio, estou expressando aqui, nas aulas dos signos, tendências que as pessoas, desses signos, elas têm. Por isso eu faço questão de falar, apesar de que você está falando, parece que é tudo ruim. Não. Isso pode ser aplicado de uma maneira muito positiva. Eu só estou falando com exemplos de uma maneira real que a gente vive no dia a dia, com coisas que são mais comuns. Né? Não estou aplicando essas frases, não estou mostrando sempre os dois lados da moeda, mas saibam que existem os dois lados da moeda, né? Então, como que uma pessoa de escorpião tem que se lidar com a inveja, a vingança e os ciúmes negativo, né? Então, os sábios falam que eles têm que se assemelhar a Deus. Deixa eu explicar melhor o que quer dizer isso. Olha só, Deus, por mais que Ele deu para a gente, Ele dá para a gente vida, nem sempre a gente escolhe fazer a coisa certa na vida. Deus nos deu o ar para respirar e a gente utiliza ele para falar coisa ruim sobre o outro. Deus nos deu a vida para viver e produzir, muitas vezes a gente está ocupado em acabar com a outra pessoa. A pergunta é, tá bom, você pegou aquilo que Deus lhe deu e você com o teu livre-arbítrio tomou a decisão de fazer o que é errado.
Por isso Deus deixou de te dar vida no dia seguinte? Não, ele continua a te dar o ar, ele continua a te dar a existência, ele continua a te dar o poder de visão e ação, etc. Você continua fazendo com o teu livre-arbítrio. Por quê? Porque Deus, ele confia numa mudança que ainda pode acontecer. Então, a gente tem que olhar, é um exemplo super ridículo, mas super profundo, se a gente for olhar. Cara, eu se fosse julgado verdadeiramente por todas as ações que já fiz ruins, eu já deveria ter sido limado da face da terra. Se a gente for verdadeiro com a gente mesmo. Então, das falhas que a gente cometeu, das vinganças que tivemos, entendeu? Das maledicências que falamos, dos prejuízos que causamos por conta disso para outras pessoas. Se fôssemos julgados de verdade, realmente, se a gente pôr na balança, a gente vai ver que a gente está muito mais desmerecedor do que merecedor. E mesmo assim, Deus continua nos dando. Então, o pessoa de Escorpião que vê que às vezes ele está sendo ferido, ele tem que aprender a tolerar. Tolerância é uma coisa difícil para o Escorpião. Uma vez que a vingança é forte, a tolerância é uma coisa complicada para ele. Meus amigos, isso é uma verdade. O dia que ele aprender a tolerar, está escrito que Deus ele vai perdoar todos os seus pecados. Deus perdoa as pessoas que toleram, sabe? As pessoas que são humilhadas e não humilham. Então, essas pessoas é a conduta correta. Entendeu? De você, então, eu fui prejudicado, eu não vou revidar. Veja, de novo, não estou falando que esta é a lei, mas estou falando que Deus ele protege essas pessoas. Ao contrário, as pessoas humilhadas e não humilham são pessoas que se assemelham ao Criador do universo, e Deus o tem com muito carinho. E há de recompensá-lo. Assim que funciona na vida. Então, isto é um problema para as pessoas de Escorpião, que normalmente eles revidam, eles têm a vingança dentro de si. Eles precisam saber aprender a agir como o Criador do universo. E assim ele faz. E tem uma história bonita que conta, me permitam, que o Talmud conta sobre dois grandes sábios, um mestre e o seu aluno. O mestre chamava Rabbi Eliezer ben Hurkenus. Rabbi Eliezer ben Hurkenus era um grande homem. Nós estamos perto da destruição do segundo templo, logo na era, depois da destruição do segundo templo sagrado. O povo de Israel precisava de chuvas. E ele começou a rezar, Rabbi Eliezer ben Hurkenus, toda a comunidade para rezar, e ele chegou e conduziu as orações e nada, nem um pingo de chuva. O aluno dele chamava Rabi Akiva, famoso sábio Rabi Akiva, já falamos sobre ele em alguma aula no passado. O Rabi Akiva era um grande mestre, ele era aluno de Rabbi Eliezer ben Hurkenus. Ele pediu licença se ele pode orar, conduzir as orações. E ele foi lá e falou uma frase, uma oração, que é uma oração muito conhecida no judaísmo, chamado Avinu Malkeinu. É engraçado que essa oração em hebraico, Avinu Malkeinu, a tradução literal significa nosso Pai, nosso Rei. Não sei se daí saiu a outra oração que outras entidades e outras religiões têm, como o catolicismo, né? Mas, por exemplo, o Pai Nosso, nosso Rei, é uma oração que a gente fala em Rosh Hashanah, Avinu Malkeinu, nosso Pai, nosso Rei. Então ele diz o seguinte, ele falou, nosso Pai, nosso Rei, nós pecamos. E de nosso Pai, nosso Rei, nós não temos nenhum Deus além de ti. Quando o Rabbi Akiva falou essa frase, imediatamente caiu chuva. E aí, então, as pessoas começaram a perguntar, como é que é? O mestre, que é o mestre, reza e Deus não atende. O aluno, que é aluno, reza e Deus atende. Então, os sábios falam, não penso assim, só que Deus, ele atende para aquelas pessoas que sabem transportar as humilhações sem revidar. Rabbi Eliezer ben Hurkenus, ele não era dessa linha. Ele era uma pessoa que não deixava passar. Ele era uma pessoa que tinha uma tendência para o lado de severidade, ele era duro. Se pisasse na bola com ele, ele imediatamente revidava. Rabbi Akiva não. Rabbi Akiva, ele constantemente trabalhava com suas virtudes e sabia conduzir e levar uma boa. Uma pessoa como essa, então Deus atende as orações dela. Quer dizer, Deus não guarda nada sobre ela e traz, então, o resultado para o mundo por conta dessa qualidade dessa pessoa. Isso é muito interessante, pessoal, uma história bonitinha. Eu queria deixar isso registrado aqui, tá? Então, a gente deve pegar e direcionar todo o conflito que tem, a divergência que tem. Uma pessoa de Escorpião para o lado negativo, entendeu?
porque, afinal de contas, o planeta regente dele é o planeta de Marte. A gente sabe que o planeta de Marte ele é muito forte, está ligado com sangue, etc. Então, por isso está ligado com a vingança, etc. Então, isso que está ligado com as pessoas que são de Escorpião. Deixa eu só ver se, só para resumir, se faltou mais alguma coisa para poder falar um pouquinho sobre a pessoa de Escorpião. Então, são pessoas que querem ser primeiros em tudo, gostam de pesquisar o segredo do outro e detestam o que fazem com eles, gosta da sinceridade das pessoas, mesmo eles sendo opostos, porque eles nunca vão ser sinceros para outra, porque eles deixam sobre o segredo. Então, as palavras deles são palavras, os compromissos deles são compromissos, então eles o elogio que ele dá para alguém, isso é um elogio verdadeiro, tá? Porque eles não costumam elogiar as pessoas. Então, quando eles falam elogio, eles não jogam confete à toa. Então, quando eles costumam elogiar, isso é verdade, eles gostam, reconhece as pessoas que fizeram bem, que lhe fizeram bem, reconhece as pessoas que fizeram para ele as coisas boas, que ele agradece, né? São pessoas trabalhadoras e fazem as coisas por conta própria, não têm o dom do humor, não são pessoas que são muito, né, dom de humor, fácil se irritam e fácil perdoam. Por um lado eles se irritam, mas a pessoa ela vem se perdoar, só se a pessoa não pedir perdão, que eles vão revidar e a vingança vem. Mas se elas se irritam de uma maneira fácil, elas não têm tolerância, vamos falar, tolerância zero. Né? Ou ama ou detesta, para lá ou para cá. Igual eles não têm. Nunca vai ter pessoas iguais a eles, ou para cá ou para lá. Então, gostam de trabalhar, são pessoas totalmente independentes. Bom, pessoal, esse é o resuminho que a gente tem da letra do mês do signo de Escorpião. Nós temos a letra, entendeu? Que eu nem cheguei a falar, mas a letra Nun, que tem a ver com, por um lado, Nes, que significa o milagre que está acima, que está no topo, que está no topo, mas por outro lado tem o Nun, que significa Nefilá, que é a queda, que ele tem que tomar cuidado. E tem várias coisas que estão ligadas, por exemplo, o Nun está ligado com a letra Nesher, que é a águia, entendeu? Que está por cima de todas as aves, Nakash, que é a cobra, também começa com a letra Nun, que é a esperteza natural da cobra, é aquela pessoa que sabe analisar a vida do outro, né? E também até mesmo do antídoto, do próprio veneno, ele consegue trair o antídoto, ele consegue chegar no âmago das coisas, e assim por diante, mas não falta coisas para poder falar. Bom, pessoal, aqui vai mais uma aulinha do signo, a gente pincelou aqui o signo de Escorpião, tá certo? Que é a Cravo, e eu queria desejar para vocês um bom fim de semana, tá certo? Então, essas pessoas, elas podem, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que alguém falou, alguém escreveu, tá? Só o Jurandir escreveu. Pode ir para o lado extremo, tá certo? Pode sim, quer dizer, ele pode ir para lá ou para cá. Os escorpiões têm tendências à psicopatia. Então, a gente viu logo no início que sim, né? O Jurandir não estava, chegou um pouco atrasado, então a gente viu no início, depois você vai escutar, que ele tem tendência, sim, de tirar a própria vida por conta do dilúvio, depois você pega o início da aula. Ok, pessoal. Um bom fim de semana para vocês. E é isso aí. Valeu, Shabbat Shalom.